Eu vou contar 52 histórias de mulheres que fizeram aborto. História 8. O que é anencefalia? É uma má formação do tubo neural, dizem os médicos. Mas eu explico de uma maneira ainda mais simples. O feto com anencefalia, ele não vai sobreviver porque ele não tem cérebro. Essa foi uma pergunta que eu me fiz. Semanas e semanas. Eu lia o que eu podia. Até que eu encontrei um médico que me explicou o que era anencefalia. Eu estava grávida de um bebê com anencefalia. Isso foi em 21 de março de 2017. Eu vivi uma mistura de sentimentos. Eu acho que são sentimentos que todas as mulheres, só as mulheres que já ficaram grávidas sabem quais são. Era uma alegria intensa, uma felicidade. Eu já imaginava se ia ser menino, menina. Eu já sonhava até com chá de bebê. Eu esperei as 12 primeiras semanas, porque é o que as pessoas dizem que é o maior risco de aborto espontâneo, para ir fazer a primeira ultrassonografia morfológica. Eu fui muito feliz para esse exame. Eu esperei 3 horas na sala da médica e quando eu entrei, foi tudo muito estranho. Ela quase não falava comigo. Eu fazia perguntas, ela se esquivava e ela não me entregou o laudo. Ela disse, vá para casa. E eu fiquei esperando. Passaram 5 dias e eu continuava esperando. Eu resolvi ir em outro médico e foi aí que eu ouvi tudo de uma vez só. Eu não acreditava que Deus estava fazendo isso comigo. Eu preciso confessar. Eu sei que pode parecer estranho, ainda mais depois que o tempo passou. É forte dizer isso. Eu só chorava muito. E eu tinha muita raiva de Deus. Eu pesquisei tudo que eu podia e eu descobri que esses bebês não iam sobreviver. E eu, na verdade, quando eu comecei a fazer essas pesquisas, eu também vi histórias de pessoas dizendo que os bebês com anencefalia iriam sobreviver. Isso não é verdade, isso é mentira. E as pessoas contam mentiras para nos confundir nesse momento. E claro que eu ficava confusa. Eu me decidi, eu sabia que aquilo era o melhor para mim, era o melhor para o bebê, era o melhor para todos nós. Era fazer um aborto. A anencefalia é incompatível com a vida. O feto não sobrevive depois do parto. E eu não queria passar por isso. Então, mas de novo, enquanto eu lia, eu via coisas como, por exemplo, que as mulheres que fazem aborto nesses casos, elas são egoístas. Eu não sou egoísta. Eu só não queria passar por essa dor e nem fazer ele passar por essa dor. Eu continuei sentindo muita raiva de Deus por isso. Por ouvir isso tudo, por ler mentiras e por estar passando por tudo isso. Sabe, antes de continuar a minha história, eu queria dizer que todos nós julgamos, temos uma opinião sobre aborto e falamos como se fosse algo muito distante da nossa vida. Eu mesma, eu tinha certeza que eu jamais faria um aborto na minha vida. E de repente eu me vi pegando o telefone, ligando para o convênio e buscando autorização para fazer esse procedimento. O médico do convênio me disse que eu precisava de uma autorização judicial. Eu preciso confessar, eu não sabia nem por onde começar, se isso era no juiz, se isso era na polícia. E eu começava a me sentir cada vez pior, quase como uma criminosa. E eu não estava fazendo nada de errado. Eu sabia que o bebê não ia sobreviver. Mas é porque a sociedade, ela julga, mesmo sem saber qual é a nossa história. Então, eu me decidi pelo aborto, eu estava segura dessa minha decisão. E eu comecei então a procurar um advogado, como dizia o convênio. Eu fui à Defensoria Pública do meu estado e nada, nem ninguém me ajudava. E aí eu voltei a pesquisar por minha conta e encontrei que havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizava o aborto nesses casos. Era como se fosse uma nova lei. Então eu não precisava de advogado, eu não precisava de defensoria, eu não precisava de nada. Eu fiz uma cópia dessa decisão e mandei para o convênio. E o tempo só passava. Eles não me respondiam. Eu às vezes fico pensando se aquela primeira médica e se o convênio não estavam, sabe, me empurrando para eu não decidir. Não estavam junto comigo. Bem, eu saí à procura, nesse meio em que eu comecei a pesquisar as coisas, de um serviço de aborto legal. Eu não sabia que eles existiam e eu passei a conhecer.
E aí eu posso dizer que Deus, eu de verdade acho que Deus voltou a cuidar de mim. Foi um anjo que me recebeu nesse serviço. Nós marcamos o procedimento e entre o dia da minha consulta e a segunda-feira que eu cheguei lá, eu passei dias muito ansiosa, o meu coração estava acelerado. E quando eu cheguei no hospital, eu já comecei o procedimento, eu tomei os medicamentos e tudo foi acontecendo, foi longo. E no momento em que tudo aconteceu, uma das enfermeiras me perguntou se eu queria ver o bebê. Ela me dizia que talvez fosse melhor eu não ver, porque eu ia talvez ficar muito marcada. Eu tenho certeza que a coisa mais certa que eu fiz na minha vida foi ter visto ele. E ele era lindo. E foi a coisa certa que eu fiz. Quando eu saí do hospital, 2 dias depois, era uma quarta-feira, eu saí dali certa que eu tinha feito o certo para minha vida, para a vida dele. É tão intenso que as pessoas falam e julgam sem saberem nada dessa minha história. Eu vim aqui para compartilhar a minha história, para conversar com outras mulheres que, como eu, passaram por isso e talvez não sabiam dos seus direitos. Eu queria dizer para elas que nós todas estamos juntas. Eu fiz a minha escolha, era o meu direito e ninguém pode tirar isso de mim.